Inicialmente, eu quero agradecer os sindicatos de escritores e o Instituto Fazer o Bem, ambos presididos pelo meu estimado amigo e competentíssimo Marcos Linhares. Quero agradecer também a Editora Tagore pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha carreira literária e divulgar os meus trabalhos. Eu iniciei a escrita por volta dos 12 anos. Comecei a brincar com as palavras, né, a compor os meus versos, né? Mas o processo mesmo de desvelamento como escritor, né, de uma vida literária, de ter uma vida literária, participar de saraus, conhecer academias e entidades culturais, isso teve início de forma recente, muito intensa, em 2017, né, quando eu conheci a Academia Cruzeirense de Letras, num estande de uma feira literária no colégio da minha filha. Ali tive a oportunidade de conhecer a Academia Cruzeirense de Letras, que atualmente presido, né? Fui reconduzido para o biênio 2020-2022. E foi nesse momento que a gente teve, de forma realmente mais intensa, a partir desse momento, contato com os autores, das mais diversas tendências literárias, academias, entidades, né? E com relação ao meu processo criativo, né, eu acredito que eu acredito muito naquela frase de Manuel de Barros, né, que a própria vida não é a matéria-prima do criar, da poesia. Poesia, poieses, tem a ver com criação, né? E a própria vida nos fornece os instrumentos, as ferramentas para o exercício dessa oficina criativa, né, que a literatura proporciona, né? Então, eu procuro estar sempre atento, não é, ao cotidiano, né, que muitas vezes a gente acredita, a gente despreza, né, mas o cotidiano ele tem uma dramaticidade inerente, uma força inerente, que aqueles que tiver um pouquinho mais de sensibilidade, não é, para escutar, para perceber, para ouvir essas nuances, vai com certeza captar os subtextos, né, que existem na realidade. Então, acredito muito nisso, não é? E é claro, a leitura eu considero imprescindível para o fazer literário, né? Porque ela amplia os nossos horizontes de entendimento e sensibilidade, né? A leitura guiada pelo amor ao saber, pela curiosidade, né, também vai nos conduzir certamente aos fundamentos da arte de bem escrever. Eu acredito muito nisso também. Eu sou autor de 5 obras literárias. Eu vou privilegiar a mais recente, mas eu vou mostrar aqui para aqueles que nos acompanham, nos prestigiam, né? Essa foi minha estreia autoral pela editora Chiado Books em 2018, Entre a Caneta e o Papel, né? São poemas de versos. Minha segunda obra foi pela Arte e Letras aqui de Brasília, em 2019, A Rosa dos Ventos. Aqui já uma proposta diferente, são poemas e ensaios sobre o amor e poder. Esse símbolo aqui expressa essa dinâmica, por vezes conflituosa, por vezes harmoniosa, né? É o punhal que está... a rosa é o punhal que acolhe... ou, perdão, o punho que acolhe o punhal, ou o punhal transpassa a rosa, né? Fica essa provocação aí. Em 2019, eu já ousei um pouquinho, né? E publiquei 2 obras também pela Arte e Letras. Urbanos, uma proposta parecida com A Rosa dos Ventos, e Juras de Poesia Eterna. E o meu xodó mais recente, né? Lua Pino, pela EIP, Edições e Publicações. Publicamos por este selo em 2021, recentíssima, é a nossa obra mais atual e o xodó, né? É natural, os livros são como filhos, né? A gente ama todos, mas tem as nossas afinidades, né? Então, Lua Pino
ela reúne mais de 100 poemas. São poemas em uma linguagem, por vezes densa, por vezes romântica, introspectiva, né? E também reflexiva. Uma obra que se destaca pela elegância dos ritmos, né? Pelas nuances sensíveis, delicadas, inteligentes, em que, por vezes, nós enaltecemos o nosso torrão natal, na sua vida cultural, suas origens, me refiro a Brasília, Distrito Federal. Por vezes, também enaltecemos o feminino, né? Como resiliência, como sensibilidade e tudo mais, né? Enaltecemos a paixão, as relações humanas, o transcendente. Também tem alguns poemas de um cunho mais crítico social, né? Que denunciam as mazelas, as engrenagens, por vezes perversas, que movem o mundo. Então, em suma, é uma obra que vai de forma muito sutil, né? Muito elegante, contemplar uma gama de temas, mas em que prevalece essa linguagem de cunho introspectivo, emocional e reflexivo. As expectativas são as mais elevadas e eu também diria que justas. Haja vista, não é, a tradição da Bienal, não é, no campo literário. Então, é uma honra ser um dos autores a representar o eixo literário de Brasília, Distrito Federal, neste prestigiado evento, né, que é, inclusive, internacional. Então, as nossas expectativas são as mais altas e justas, né? Queremos muito interagir com a maioria daqueles que se fizerem presentes, né? Também aqueles que prestigiarem nas diversas redes sociais. O nosso intuito é realmente de mergulhar nesse oceano maravilhoso aí, que é a literatura, né?